Fala pessoal, beleza? Então tá, galera, é o seguinte, a gente já discutiu um pouquinho na aula de hoje sobre a matriz energética mundial, ou seja, sobre quais são as fontes de energia que o mundo utiliza, quais são as problemáticas, questões geopolíticas envolvidas e analisar, infelizmente, né, o quão ruim é essa matriz energética, tá bom? Aqui eu coloquei para vocês os dados que a gente tem atualmente das principais matrizes energéticas mundiais. Só uma coisinha que eu queria ressaltar antes com vocês é que existe uma diferença para vocês não confundirem o que é matriz energética e o que é matriz de energia elétrica. Professor, eu não vou confundir, pode deixar, porque como eu não sei o que é um dos dois, né, então não vou confundir. Cuidado, calma. A matriz energética é tudo que o país utiliza de energia. A matriz de energia elétrica é tudo que o país produz de energia elétrica. Professor, mas é a mesma coisa. Não é. Por exemplo, quando você vai lá e coloca gasolina no seu automóvel. Isso é matriz de energia elétrica? Está gerando energia elétrica? Claro que não, mas é a matriz energética. Quando você tem uma indústria, por exemplo, a siderúrgica, que utiliza carvão mineral para ali gerar energia, para fundir aço, fazer ligas metálicas. Aquilo é energia elétrica? Não, mas faz parte da matriz energética. Então percebam que uma coisa é eu falar matriz de energia elétrica, que é só uma pequena parte da matriz energética total. A outra é a matriz energética, que pega toda a energia que é gerada no país, no mundo, no estado, enfim, depende da sua escala de análise. Aqui, a gente não está falando da matriz de energia elétrica, e sim da matriz energética total do mundo, tá bom? Se a gente for observar, 32% de tudo que se produz de energia no mundo vem do petróleo, 27% carvão mineral. Professor, bastante churrasco, hein? Galera, cuidado, não confundam carvão vegetal, que é biomassa, aqui, tá? Ou seja, lenha, tudo tal, com carvão mineral, que é o combustível fóssil que demora milhões de anos para conseguir se formar. 27% carvão mineral, 22% gás natural, 10% biomassa, a gente pode colocar aqui etanol, bagaço de cana, carvão vegetal, né, lenha, ou seja, tudo que seja matéria orgânica não fóssil, tudo que você quer é matéria orgânica não fóssil, energia nuclear 5%, 2,5% de hidráulica, hidrelétrica e 1,5% outros, solar, geotérmica, xisto, enfim, outros que a gente vai analisar no decorrer da aula. Se eu pedisse para vocês analisarem esse gráfico, né, que eu fiz para vocês, essa representação para vocês, a primeira coisa que me chama a atenção é o quanto o mundo depende de energia de combustível fóssil. Combustível fóssil é aquele combustível que é formado pela fossilização de matéria orgânica. Então pode ser petróleo, pode ser carvão mineral, pode ser gás natural, que são os maiores exemplos aqui, tá? O petróleo e o gás natural, eles vêm pelo soterramento de matéria orgânica marinha, enquanto o carvão mineral, ele vem a partir do soterramento de material orgânico vegetal, mas todos são combustíveis fósseis, ou seja, vem pelo soterramento em rochas sedimentares. Se vocês observarem, 80% da matriz energética mundial é de combustíveis fósseis. E de verdade, isso é um extremo problema. Por quê? Porque os combustíveis fósseis, eles apresentam dois grandes problemas. Primeiro, eles são uma fonte não renovável. Até coloquei para vocês, né, as consequências, fontes não renováveis. Só que o que seria um combustível renovável, né? Um combustível renovável é aquele que tem capacidade de se renovar. Ah, professor, mas o petróleo também se renova. É só você soterrar matéria orgânica, esperar mais ou menos uns 60, 70 milhões de anos, sofrer muita pressão, altíssima temperatura, pum, tem o petróleo ali. Então o petróleo é renovável. Cara, pelo amor de Deus, né? Eu falo renovável, mas renovável dentro da escala de tempo humana. Então, por exemplo, a cana-de-açúcar. Pô, a cana-de-açúcar tem o plantio ali em menos de um ano. Beleza, a cana-de-açúcar, o etanol, é uma fonte renovável. A energia hidrelétrica. A água está em constante movimento, então a hidrelétrica é uma fonte renovável. Energia nuclear, urânio, é renovável? Imagina, galera, você não consegue produzir urânio, pelo menos assim, né? Não consegue sintetizar ele de uma maneira tão fácil. Então, urânio, ele é não renovável. Energia nuclear é não renovável. Matriz energética, o combustível fóssil, demora milhões de anos para conseguir se formar. Então é uma fonte não renovável. A gente percebe que há uma possibilidade e existe o risco, já vou falar para vocês que provavelmente não, mas existe o risco do petróleo acabar. E aí, como que a gente vai conseguir sustentar o mundo se 1/3 praticamente da energia do mundo comercializada vem do petróleo? Acabou. E agora? E plástico? E borracha? E combustíveis? Como que vai ficar? Então a gente depende muito de coisas que não se renovam, pelo menos não dentro da escala de tempo humana, e sim em milhões de anos. Mas o principal problema está nisso aqui, São elementos, são materiais que liberam gases de efeito estufa, principalmente o CO2, o gás carbônico, que é considerado o principal vilão da atmosfera. E aqui percebam que eu não estou colocando
que eles liberam gases poluentes. Eles até liberam, né, óxidos de enxofre, essas coisas. Mas o CO2, ele não é um gás poluente, gás carbônico não é poluente. Você não imagina, você está respirando, você está poluindo a atmosfera. Óbvio que você não está fazendo isso, tá? Mas ele é um gás de efeito estufa, ou seja, você liberando muito CO2 na atmosfera, você contribui para o aumento do aquecimento global, para a intensificação do efeito estufa. E aí causa uma série de consequências. Aumento do número de furacões, tornados, aumento do nível médio dos oceanos, alteração da biodiversidade, novas doenças, extinção de espécies, coisas assim que a gente nem sabe explicar exatamente porque a gente ainda está passando por esse fenômeno. Então é uma matriz irresponsável sobre esses dois vieses, tá? Claro que o mundo está tentando mudar essa realidade. E o acordo mais recente que foi feito dentro dessa perspectiva é justamente o Acordo de Paris. O Acordo de Paris, estabelecido em 2015 e na época até os Estados Unidos assinou, ele fazia, né, uma espécie de compromisso dos países ricos e os subdesenvolvidos também de reduzir as emissões de gás carbônico e metano para a atmosfera, os dois principais vilões do aquecimento global. Nisso, a gente tem países como China que hoje já lideram os investimentos em fontes limpas, em fontes não poluentes, que não contribuem para o aquecimento global. Os Estados Unidos, com Trump, que é o segundo maior poluidor, só perde para a China, se retirou do acordo porque o Trump, à época, se dizia um não aquecimentista, não acredita no aquecimento global, ele não existe, e a gente mudar a nossa matriz energética vai causar uma mudança muito significativa na nossa economia. Num contexto em que a China está crescendo, os países emergentes estão ameaçando, eu não vou comprar uma briga de uma coisa que o Trump diz que não acredita, eu acho que é meu migué, acho que é só questões econômicas envolvidas, tá? Para mudar a matriz energética. Mas temos aí países que estão tentando mudar essa realidade. Por exemplo, na Europa, Alemanha, Noruega, são países que já se comprometeram a não produzir mais, até 2030, 2035, depende muito do país, carros com motores a combustão. Então a gente está tendo uma mudança para carros com matriz de energia elétrica. E aí, claro, né? É uma proposta interessante? Claro que sim, porque você não vai queimar petróleo. Só que aí depende muito, beleza. Como que você vai gerar essa energia elétrica para abastecer seu carro? Porque se você não queimar petróleo, não queimar gasolina, mas para você gerar energia elétrica, você põe uma termoelétrica para funcionar que queima petróleo, é a mesma coisa, né? Só que ao invés de você estar colocando petróleo no carro, você está colocando petróleo na termoelétrica que vai gerar energia elétrica para abastecer o seu carro. É até pior porque você tem uma perda de energia no meio desse trajeto. Mas enfim, o mundo está tentando buscar novas alternativas. O mundo está tentando. Aliás, investidores estrangeiros, canais de investimento, acordos comerciais, geralmente hoje, eles têm essa premissa. Eles só negociam com países que são mais responsáveis do ponto de vista ambiental, que são mais responsáveis na mudança da matriz energética, porque isso é um grave problema. Essas fontes não renováveis e o possível aquecimento global. Beleza? Vamos discutir então todas as energias, todas as mais importantes, claro, né? Na geopolítica da energia, que tem cada um deles, petróleo, carvão mineral. Só antes disso, ó, tira um print aqui. Vamos falar um pouquinho então sobre o petróleo. O petróleo que, assim, é a matriz energética mais importante, a fonte de energia mais importante que a gente tem hoje. Por quê? Porque o petróleo, não pensando nele como matéria-prima, que também é super importante, plástico, borracha, enfim, outros elementos, mas pensando nele como matriz energética, como fonte de combustível, ele funciona tanto combustível de automóvel, então você pega a matriz energética mundial, tem trens que funcionam a partir de petróleo, né, e seus derivados, claro, diesel, gasolina, etc. Os carros, grande parte dos carros hoje são motor a combustão, você tem empresas que dependem também do petróleo para geração de energia a partir dos seus geradores, então ele é super importante mesmo como fonte de energia, mas também por meio das chamadas termoelétricas. E galera, isso aqui ó, é uma das principais fontes de energia do mundo, essas termoelétricas. Vou até destacar aqui para vocês, ó. Como que funciona uma termoelétrica? Que aliás vai ser um mecanismo de funcionamento não só das termoelétricas, mas também de outras fontes de energia. A gente pode colocar, por exemplo, as termonucleares, etc. O esquema é mais ou menos o seguinte. Você tem um caldeirãozinho com água e esse caldeirãozinho ele vai ser aquecido por um fogo. Para a gente conseguir fazer esse fogo funcionar, esse fogo aquecer essa caldeira, você precisa estar queimando alguma coisa. A termoelétrica pode ser movida a petróleo, se você queima petróleo para esquentar esse caldeirão com água. Você pode, sei lá, uma termoelétrica a carvão mineral, se você está utilizando carvão mineral para esquentar o caldeirão.
Se for um gás natural, uma termoelétrica, gás natural. Se pode ser fissões nucleares, né, fusões, enfim, galera, toda a reação nuclear também aquecendo uma caldeira. O mecanismo é sempre o mesmo. Uma caldeira com água, ela vai se aquecer, o vapor da água vai subir, vai movimentar uma turbina. Você tem um transformador que vai transformar essa energia cinética, essa movimentação da turbina causada pelo vapor de água, que foi causado pelo aquecimento da caldeira, você transforma essa energia cinética em energia elétrica. Isso é o funcionamento de uma termoelétrica. A termoelétrica tem uma série de benefícios, porque é muito fácil, o custo de instalação é baixo e você pode colocar ele bem próximo do mercado consumidor. Não depende assim tanto de reservas, não é que nem uma hidrelétrica. Eu não posso colocar a hidrelétrica no deserto, porque não tem água ali, percebe? Uma termoelétrica eu poderia colocar no meio de um deserto, por exemplo, tá bom? Então a termoelétrica ela é muito barato de ser instalado, é fácil, não depende assim de grandes localidades, grandes coisas importantes para se localizar, percebe? Só que em compensação, depende muito de um combustível fóssil, que a gente já viu que é um grande problema, porque ele é não renovável e ele é extremamente poluente. Poluente em questões de enxofre, óxido de enxofre, por exemplo, mas também um dos principais contribuintes do aquecimento global, pela liberação de CO2, que acaba intensificando o chamado efeito estufa, tá bom? A gente tem que diferenciar, quando a gente fala do petróleo, quais são as maiores reservas, ou seja, os países que mais têm, e as maiores produções. Não confundam reserva com produção. Você pode deixar que eu não vou confundir, porque eu não sei o que é nenhum dos dois, né? Calma, calma. Quando eu falo para vocês a maior reserva é o quanto que o país tem guardado. Imagina isso, tá? Hoje, as maiores reservas do mundo, elas estão concentradas em países do Oriente Médio. Você pega ali a Venezuela, a maior reserva, depois vem a Arábia Saudita, aí tem destaque Catar, Irã, etc. Mais ou menos 60% das reservas mundiais de petróleo, elas estão somente numa região do Oriente Médio. E não o Oriente Médio como um todo. A Síria não tem muito petróleo, Israel não tem muito petróleo. É numa região específica conhecida como Golfo Pérsico. O Golfo Pérsico e os países que margeiam o Golfo Pérsico, a exemplo de Kuwait, Arábia Saudita, etc., são países que têm muito petróleo. E só uma pitadinha geopolítica. Todo esse escoamento de petróleo do Golfo Pérsico, ele passa por um estreito chamado de Estreito de Hormuz. Sabe quem controla o Estreito de Hormuz? Sim, ele mesmo, o Irã. Você começa a entender agora qual que é o interesse tão grande que a China tem no Irã, Estados Unidos constantemente brigando com o regime iraniano também. Eles podem alegar que eles estão defendendo a democracia. Creio eu que eles estão defendendo coisas mais importantes ali do que a democracia em outros países, tá? Mas enfim, então as maiores reservas, elas estão concentradas no Oriente Médio, numa região mais específica que é o Golfo Pérsico. Mas esses países, por não serem economias tão desenvolvidas, tão urbanizados, tão industrializados, eles acabam não utilizando tanto petróleo assim. É basicamente tudo para exportação. Por isso que as maiores produções, elas estão localizadas em países ou que exportam bastante, mas também utilizam, ou que só utilizam seu petróleo. A exemplo de Estados Unidos, que é a maior produção, e a Rússia, que é a segunda maior produção. Estados Unidos, eles utilizam todo o petróleo que eles produzem e ainda importam mais. A Rússia utiliza e exporta o excedente, principalmente para a União Europeia. E aí você começa a entender, principalmente no petróleo e também no gás natural, como a Rússia geopoliticamente tem a Europa nas mãos. Por quê? Porque energeticamente a União Europeia depende muito do gás natural russo, do petróleo russo, percebe? Então é uma coisa bastante significativa. Energia e geopolítica, eles sempre caminham e sempre vão caminhar juntos, tá? O petróleo, ele começou a ser utilizado como uma fonte mais importante, principalmente após a segunda revolução industrial. A primeira revolução industrial é a revolução do carvão, com toda certeza. Da segunda revolução industrial é a revolução da eletricidade que começa a se desenvolver e do petróleo. Tanto que tem gente que fala que é a revolução do plástico, a revolução do petróleo. O petróleo começa a ser utilizado em larga escala. E aí, claro, toda vez que economicamente um produto aparece e começa a ser utilizado, as grandes potências começam a abrir o olho para esse produto. Qual foi, aliás, a grande potência que abriu o olho? Eu diria para vocês que dois conjuntos de países, né, foram os principais. Estados Unidos, com as suas empresas privadas locais, e a União Europeia. Na época não existia, né, os países da Europa Ocidental, com as suas empresas privadas locais. Se a gente pegar as maiores empresas dos Estados Unidos e da Europa e juntar as 7 maiores empresas privadas americanas e europeias da época que exploravam petróleo principalmente no Oriente Médio, a gente dá um nome para elas. A gente chama essas empresas de as 7 irmãs.
Então, à época, a exploração que era realizada desde o final da Segunda Revolução Industrial, finalzinho do século XIX, até 1960, que vai acontecer um fato importante que a gente vai discutir, praticamente todo o petróleo era explorado pelas Sete Irmãs. E de verdade, não tinha uma noção que era uma coisa ruim isso. Aliás, a gente tem a noção hoje que o petróleo, meu Deus, vai acabar, etc. Na época você não tinha esse tipo de pensamento. O petróleo era uma coisa extremamente barata, um barril de petróleo custava 2, 3 dólares o barril, uma coisa assim, extremamente barata, tá? Mais barato que água, tenho certeza disso. E o mundo pensava que para sempre ia depender do petróleo do Oriente Médio. Pô, o Oriente Médio tem um monte de petróleo. Eu dou dinheiro para uma elite local. Aquela elite local deixa as empresas privadas mais importantes minhas, Estados Unidos e Europa, explorarem. Pô, beleza, tá uma relação benéfica. Tanto para a elite quanto para essas empresas privadas. Só que chega no momento pós-Segunda Guerra Mundial, alguns países árabes, que são maioria no Oriente Médio, eles vão começar a se revoltar com essa situação, principalmente por insatisfações locais. Imagina você mora, por exemplo, na Arábia Saudita, você mora no Irã, que não é um país árabe, é um país persa, mas está dentro do mesmo contexto. Iraque, Kuwait, etc. Poxa, mas como assim? Eu tenho um monte de petróleo, o mundo inteiro depende do meu petróleo. E agora, só uma elite local se beneficia disso? Você pega o Irã, por exemplo, o Irã é um país paupérrimo, muito, muito pobre. Para um país que é uma das maiores reservas mundiais de petróleo, não fecha a conta. Arábia Saudita a mesma coisa, Iraque a mesma coisa. Então, em 1960, esses países mais insatisfeitos, eles começam a fazer uma espécie de manobra política. E dentro dessa manobra política, eles criam a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. À época, de verdade, nem tinha tanto poder. Foi uma organização mais como se fosse um clube da galera que tem petróleo, tá? Mas eles não conseguiam fazer muita coisa porque o petróleo não estava na mão deles, estava na mão das empresas privadas. Hoje não. Hoje a OPEP, ela se comporta como um cartel. Ou seja, a OPEP hoje, ela combina preços e produções para vender o petróleo ao preço que ela quer. Essa é a verdade. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso logo menos, tá bom? A OPEP foi criada sem grande importância. Em 1973, eu diria para vocês que não só o mundo, mas também o petróleo, ele sofre um grande baque. Por quê? Estava acontecendo no Oriente Médio briguinhas entre aspas, né, brigonas, entre os palestinos, os árabes palestinos e Israel, que são hebreus, os judeus. E Israel sempre teve grande apoio da causa ocidental, do mundo ocidental, principalmente dos Estados Unidos. Vai chegar em 1973, vai acontecer uma guerra muito grave entre Israel e os árabes palestinos. Uma guerra chamada de Guerra do Yom Kippur. Os árabes atacam no feriado judeu, que é o dia do Yom Kippur. Israel, com apoio do mundo ocidental, principalmente dos Estados Unidos, revida, massacra os árabes como sempre, e os árabes começam a ficar insatisfeitos. Insatisfeitos com o apoio que o mundo ocidental dá para a causa israelense, para a causa judaica e não para a causa árabe. E aí os árabes pensaram, poxa, a gente aqui ajuda os caras, dá petróleo barato para eles, elite local, e os caras vêm apoiar os israelenses, esse mini Estados Unidos no meio do Oriente Médio, o que os árabes fazem, os países da OPEP fazem? Eles nacionalizam as reservas de petróleo. Então, em 1973, a gente vai ter a primeira crise do petróleo, o primeiro choque do petróleo. Por quê? Porque os árabes, os palestinos, os árabes são uma etnia muito grande, né? Os árabes que vivem na Palestina, eles ganham apoio de toda a comunidade árabe, ou quase toda a comunidade árabe, e esses países nacionalizam. Professor, eu não sei exatamente o que é nacionalizar. Nacionalizar é o Estado roubar. Português bem claro aqui, tá? Toda a reserva de petróleo não tinha sido comprada pelas Sete Irmãs? As Sete Irmãs que exploravam. Não mais. Agora o petróleo pertence aos países árabes. Eu roubei, eu estatizei, eu nacionalizei as reservas. Claro, a gente pode entrar no contexto, pô, mas deveria ser deles, já que é uma reserva natural. Ou não, a empresa comprou, enfim. Não tô aqui nesse papo. Se você tem uma visão mais liberal, você vai ser contra a nacionalização. Se você tem uma visão um pouco mais estadista, você vai ser favorável a essa nacionalização, principalmente porque a população não tinha o acesso aos benefícios do petróleo. Mas fato é que nacionalizou as reservas de petróleo. E aí, um barril de petróleo que custava 3 dólares passou, num curtíssimo espaço de tempo, a custar 12 dólares o barril. A crise do petróleo, ela causou alterações muito significativas no mundo. No Brasil, por exemplo, a gente vivia a época do milagre econômico. O Brasil crescendo, é 10% ao ano, ditadura militar é mó legal, não sei o que lá.
Chega a crise do petróleo, que a nossa crise ela aumenta, a dívida aumenta, os juros aumentam, o Brasil não consegue pagar as contas, a ditadura militar começa um período de recessão. Aumenta a nossa dívida externa, a gente não consegue pagar os juros, tanto que a gente tem a década perdida em 1980, muito por conta da crise do petróleo. Os países europeus, por exemplo, viviam o welfare state, o keynesianismo, o estado de bem-estar social. O Estado gastava, é benefício social para cá, é educação, transporte, saúde, segurança. O Estado subsidiava tudo. Chega na crise do petróleo, pô, não tenho mais dinheiro para sustentar vocês não, população. Começa a vir políticas chamadas hoje de mais neoliberais. A Margaret Thatcher, no Reino Unido, corta uma série de benefícios sociais, faz políticas de austeridade, corte de gastos públicos, aumento dos impostos. Nos Estados Unidos, o Reagan faz a mesma coisa, o Ronald Reagan. Ele começa a adotar políticas de austeridade. Você percebe a mudança? Que uma crise do petróleo aumentou 4 vezes de preço em questão de pouquíssimo tempo, causa na geopolítica mundial? É a partir desse momento que os países vão começar a se preocupar. É a partir desse momento que fala, opa, a gente não pode depender tanto assim do petróleo que existe no Oriente Médio. A gente tem que começar a buscar outras fontes de energia, tentar diversificar um pouco mais a matriz energética, ou pelo menos procurar petróleo dentro do nosso território. O Brasil, só um parênteses aqui, após a crise do petróleo, a gente fez um programa chamado de Proálcool, que incentivava a produção de álcool no cenário nacional e começou a explorar outras bacias brasileiras. Achamos a bacia de Campos, no Rio de Janeiro, e começamos a explorar essa bacia, para não depender só do petróleo do Oriente Médio, percebe? Em 79, por exemplo, acontece uma nova crise do petróleo, não tão importante quanto a primeira, mas também bem significativa, que é a segunda crise do petróleo. Aí decorrente de uma guerra envolvendo o Irã, que tinha acabado de passar por uma revolução fundamentalista, e o Iraque, que na época era parceirinho dos Estados Unidos e recebe dinheiro e arma dos americanos para tentar acabar com a Revolução Iraniana. Fato é que essa guerra vai durar quase 10 anos, a guerra entre Irã e Iraque, sem conseguir acabar com a Revolução Iraniana. E esse conflito entre dois países que disputam, que têm muitas reservas de petróleo, causa um novo choque, causa um novo aumento. Percebe a preocupação do mundo ocidental? Então é a partir desse momento que tentativas de paz, governos aliados vão ser colocados. De verdade, galera, vocês acham que os Estados Unidos ou que a Rússia se importa com gente morrendo no Oriente Médio? Eu sei que é triste falar isso, mas eles estão um pouco se lixando. O que interessa para eles é se o petróleo vai manter a baixo preço ou não. Por isso que eles querem colocar governos mais influentes, governos mais interessantes, que respeitem a sua posição geopolítica. E assim vai indo, cada guerrinha. Em 1991, a gente tem a Guerra do Golfo, entre Iraque e Kuwait, mais um choque do petróleo. Em 2001, quando acontece aí o atentado às Torres Gêmeas, mais uma alteração no preço do petróleo. Invasão no Afeganistão em 2001, invasão no Iraque em 2003, mais choque do petróleo. A questão das sanções econômicas americanas no Irã, mais choque do petróleo. Então, a gente percebe hoje, isso é bem legal, que as variações no preço do petróleo, eu diria para vocês que elas têm 3 componentes principais. Primeiro, crises no Oriente Médio. Período da Primavera Árabe. Então, Líbia, que é um país que tem muito petróleo, faz parte da OPEP também, reduz a produção. O Iraque começa a ter alguns poços de petróleo, controlado pelo Estado Islâmico, também piora a produção, aumenta o preço. A própria OPEP, que é essa organização hoje, liderada pela Arábia Saudita, que é o país que mais produz petróleo da OPEP, né, a liderança da OPEP, quando eles querem que o petróleo abaixe de preço, eles vão lá e começam a produzir muito. Eles fazem uma espécie de combinação entre eles para evitar a concorrência e maximizar os seus lucros. Quando eles querem que o petróleo aumente de preço, eles baixam a produção. Então hoje a OPEP ela consegue jogar com o preço do petróleo. Quando a OPEP quer causar mesmo, ela se comporta como a OPEP+. Ou seja, além dos 16 países que fazem parte da OPEP, aqui na América Latina a gente tem a Venezuela, o Equador. A Venezuela não está muito bem, né? Mas enfim, faz parte da OPEP. Eles convocam a OPEP+, que são os 16 países mais a Rússia, que é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Aí sim eles definem se o petróleo vai baixar ou aumentar de preço, tá bom? E claro, a demanda mundial. Numa época de crise, as pessoas consomem menos, as pessoas se locomovem menos, tem menos produção industrial. Como o petróleo é a base da indústria, é a base energética do mundo, quando a economia está muito mal, o consumo de petróleo também abaixa, lei da oferta e da procura, o preço do petróleo abaixa.
Quando a economia está superaquecida, tipo anos 2000, China crescendo, Brasil crescendo, países emergentes se desenvolvendo, o consumo de energia aumenta demais, consequentemente a demanda pelo petróleo aumenta e o preço do petróleo aumenta também significativamente. Tá bom? Professor, o petróleo vai acabar? Eu sou partidário de uma frase que um ex-sheik árabe disse: a era do petróleo vai acabar, mas não porque acabou-se o petróleo, assim como a era das pedras acabou, mas não porque acabaram-se as pedras. Filosófica, hein? Qual que é a ideia? A era do petróleo vai acabar? É bem possível que sim, porque outras fontes vão sendo descobertas, menos poluentes, renováveis, etc. Não porque o petróleo vai acabar, porque ainda existem uma série de reservas não exploradas. Você pega no Mar do Norte, entre Noruega e Reino Unido, tem petróleo ali, ninguém explora, pelo menos não no momento. Você pega a região do Ártico, embaixo do gelão ali, ó, tem petróleo ali, ninguém explora no momento. Aliás, o aquecimento global pode fazer, derreter as calotas polares e desenvolver uma nova área de exploração de petróleo. Só que tem um pequeno problema. Sabe quem margeia o Ártico? Rússia, Estados Unidos, Canadá, Noruega e Dinamarca. Rússia e Estados Unidos vão brigar pelas reservas de petróleo que a gente tem ali, que tem na região do Ártico. Vai dar BO, hein, galera? Vai dar problema. Beleza? Então, ó, isso aqui é o petróleo. Tira um print. O carvão mineral, ele se configurou como a segunda matriz energética mais importante. O carvão mineral, que a gente não pode esquecer, ele é formado pela fossilização, ou seja, pelo soterramento de matéria orgânica vegetal. Então você tem ali uma floresta que acaba sendo soterrada pela presença de sedimentos e tal. Depois de milhões e milhões de anos, mais ou menos 80 milhões de anos, você vai ter a formação de um carvão mineral. Não confundir carvão mineral com carvão vegetal. O carvão mineral, ele demora milhões de anos, é um combustível não renovável. O carvão vegetal, facinho de você fazer. Você pega uma lenha, começa a desidratar, até transformar num carvão vegetal, que é o que você usa na sua churrasqueira. Se você for fazer churrasco com carvão mineral, você não vai queimar a carne, você vai queimar a sua casa, a sua churrasqueira. Não faça, tá? Nem vende carvão mineral, claro. Mas o carvão que você utiliza no dia a dia é o carvão vegetal. Aquele você produz em um dia. O carvão mineral, milhões e milhões de anos, tá bom? O carvão mineral, então, ele é um combustível fóssil, bilhões de anos para se formar, e ele tem como principais consequências negativas o agravamento do efeito estufa. É um combustível fóssil que libera muito CO2 para a atmosfera e contribui para o aquecimento global, e é uma fonte não renovável. Apesar de ser dos combustíveis fósseis, aquele que é o mais de boa, é o que mais tem reservas no mundo, tá? Aliás, o carvão mineral, de todos os combustíveis fósseis, ele é o mais barato e é o mais abundante. Aliás, é uma coisa que uma coisa leva a outra, né? O carvão mineral, como ele é muito abundante, ele acaba, pela lei da oferta e da procura, tendo uma demanda. Aliás, perdão, uma oferta muito grande, que acaba baixando o seu preço. Só que tem um pequeno problema. O carvão mineral dos combustíveis fósseis, ele é o mais poluente, ele é o que mais causa danos para o meio ambiente, tanto liberando CO2 como outros gases tóxicos, aí sim poluentes, né? O CO2 não é poluente, é só um gás de efeito estufa, mas liberando dióxido de enxofre, que até podem vir a contribuir, por exemplo, para uma chuva ácida, dentre outros problemas ambientais. Por isso, o mundo ele tenta praticar uma mudança, está tentando cada vez menos usar o carvão mineral. O carvão mineral, que ele foi super importante historicamente, associado aí à primeira revolução industrial, quando ele começa a ser utilizado mais em larga escala, até hoje é o segundo mais utilizado. Mas a questão ambiental hoje, desde o Acordo de Paris, como está falando muito mais alto, os países estão tentando mudar essa matriz energética, apesar de ser extremamente barato, tá bom? Quando a gente pega o carvão, existem várias qualidades do carvão. E essa qualidade do carvão, ela depende muito do percentual de carbono que esse carvão tem, tá? Geralmente, quanto maior a pressão, a maior a profundidade que essa lenha foi soterrada, que esse carvão se formou, maior vai ser o percentual de pureza de carbono. E a gente consegue dividir, como se fosse numa escalinha de qualidade, os carvões, né? De melhor qualidade, que tem praticamente 100%, mais ou menos 98%, tá? De pureza de carbono é o antracito. Depois você tem a hulha, que quando é utilizado em questão industrial, a gente fala que é o carvão coque ou carvão coqueficável. Um pouquinho pior é o lignito e a turfa. A turfa, ela é de tão ruinzinha, tão pouco percentual de carbono que ela tem proporcionalmente, ela se assemelha muito ao carvão vegetal. O Brasil tem carvão mineral? Tem. A gente tem médio turfa e pouco lignito. Aliás, ó, dica, o Brasil ele é riquíssimo em vários recursos minerais.
Um dos poucos que o Brasil não tem é carvão mineral. A gente é extremamente dependente de carvão mineral, porque carvão mineral até hoje é extremamente estratégico, por exemplo, numa siderúrgica, que você precisa gerar muito combustível, muito calor, utilizando pouco dinheiro. Então o carvão mineral, ele está tentando ser mudado, mas ainda tem termoelétricas, ou seja, você coloca o carvão para esquentar uma caldeira com água, né? Você aquece o carvão, aquilo esquenta uma caldeira com água, o vaporzinho movimenta uma turbina e gera energia elétrica. Isso existe, né? Termoelétrica movida a carvão. Aqui no Brasil, no sul do país, tem bastante também, mas existe também na Europa e outros países. Não falei para vocês que o carvão mineral acabou, é o segundo mais importante, mas há uma tendência de mudança. É o mais antigo utilizado de todos, tá bom? Então, utilização em indústrias e termoelétricas. E se a gente pegar as principais reservas mundiais, lembrando que reserva é diferente de produção, reserva é quando você tem ali guardadinho, não necessariamente você utiliza. Produção é quando você está tirando ali do subsolo, está tirando da natureza, tá? As principais reservas estão concentradas em Estados Unidos, Rússia, China, Austrália e Índia. E se vocês observarem, a grande maioria desses países não são países equatoriais, são países que têm um clima um pouco mais subtropical ou pelo menos temperado. Isso é uma coisa muito associada a carvão, tá? Carvão geralmente ele se forma em regiões mais frias. Você não vai ver, ou pelo menos vai ver pouco, carvão em área equatorial, tipo carvão na Amazônia, carvão no Congo, carvão na Indonésia, é uma coisa que não existe muito. Porque para ter o soterramento de matéria orgânica vegetal e transformar em carvão, você precisa ter como se fosse uma geladeira, que é um clima frio, armazenando aquela matéria orgânica. Então, quais são os países conhecidos por ter carvão, além desses que eu falei? Polônia, Ucrânia, a China mesmo tem no norte, que é uma região mais fria, a Argentina, o Brasil tem no sul, não tem na região equatorial, tem no sul, e mesmo assim é de mais ou menos qualidade, tá bom? Então, geralmente é associado a climas mais frios. Agora, quando a gente fala de produção, eu até coloquei com outra cor aqui para vocês, o grande destaque é a China, principalmente numa regiãozinha da China chamada de Manchúria. A Manchúria, para quem gosta um pouco mais de história, talvez já tenha ouvido falar, porque foi onde os japoneses invadiram a China no final do século XIX e dominaram toda aquela região em busca de combustíveis, porque sabiam já que a Manchúria tinha muito carvão mineral. O Japão, que no final do século XIX estava doidão para conseguir se industrializar, era Meiji, crescimento econômico, invadiu a China para conseguir as suas reservas minerais, tá? Isso é preocupante para a China. Por quê? Porque a China é uma das signatárias do Acordo de Paris, ou seja, prometeu reduzir as suas emissões de gás carbônico. E tem hoje, praticamente, metade da produção mundial de carvão vem da China, para abastecimento de termoelétricas e das suas indústrias. Se a gente for pegar a China, a imagem que a gente tem geralmente é de uma China poluída, a galera usando mascarinha. Até, por exemplo, as Olimpíadas de Pequim em 2008, eles tiveram que parar, literalmente parar a cidade e as indústrias para dispersar um pouco a poluição, purificar um pouco a atmosfera novamente, para que fosse possível disputar jogos. Você não tinha como. Você vai jogar o quê? Respirou, morreu ali. Tô brincando, né? Mas de tanto monóxido de carbono, tantos gases ali, era extremamente perigoso. Então a China é hoje um grande problema. Mas a China vem tentando superar isso. A China hoje, além de ser a maior produção mundial de carvão mineral, que é o mais poluente, também é o país que mais investe em fontes renováveis e limpas do mundo. Construiu hidrelétrica, está utilizando energia maremotriz, geotérmica, eólica. Então, China é hoje um país que tenta mudar a sua cara, que tenta passar uma imagem que está tentando mudar a sua matriz energética, embora ainda seja extremamente dependente do carvão. A Índia, como é um país menor, mas também importante, também tem essa característica, também depende muito do carvão mineral e está tentando mudar um pouco essa posição. Beleza? Tira um print aí, ó. O gás natural, ele se configurou como a terceira matriz energética mais importante, mais relevante, ocupando 22% aproximadamente da matriz energética mundial. O gás natural, muito cuidado para você não confundir gás natural com GLP. O professor pode deixar que eu não vou confundir gás natural e GLP, porque eu não sei aqui nenhum dos dois, né? Então não vou confundir. O gás natural, ele é encontrado diretamente na natureza. Então, geralmente, quando você faz a exploração de um combustível fóssil, petróleo, sempre que você acha petróleo, você acha também gás natural. Já o GLP é o gás liquefeito de petróleo. Ele vem a partir de um processo chamado de destilação fracionada. Você pega o petróleo, faz uma destilação fracionada, solta uma série de materiais, querosene, diesel, gasolina e o GLP. Então, gás natural direto da natureza,
o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, você tem que extrair ele do petróleo a partir da destilação fracionada, tá bom? O que eu estou falando para vocês aqui é o gás natural, 22% direto da natureza. O gás natural, ele é utilizado bastante por indústrias também, tá? E por termoelétricas, ou seja, você queima o gás natural para aquecer uma caldeira, essa caldeira libera vapor, movimenta uma turbina e gera energia elétrica, tá? Mas é o combustível fóssil, gerando, portanto, CO2 para a atmosfera, contribui para o aquecimento global e é uma fonte não renovável. Não dá para você renovar o gás natural, demora milhões de anos, 50, 60 milhões de anos, para produzir ele novamente pelo soterramento de matéria orgânica marinha ali junto com o petróleo. Mas, dos combustíveis fósseis, ele é o menos poluente, ele é o menos problemático. E isso é um fator que está fazendo com que tenha uma redução nos últimos tempos, mas uma redução menos efetiva do que o carvão. O carvão, por exemplo, dos combustíveis fósseis é o mais poluente, embora seja o mais barato. O gás natural não. O gás natural ele é o menos poluente. Também polui, também é não renovável, mas é o que menos gera impactos ali para o meio ambiente, tá bom? O gás natural ele tem uma característica bem interessante, que geralmente ele vai ser transportado por dutos, gasodutos. Aqui o Brasilzão, por exemplo, a gente depende muito do gás natural da Bolívia. E até existe um gasoduto chamado Gasbol, o gasoduto Brasil-Bolívia, que pega o gás ali da Bolívia e leva principalmente para o centro-oeste, depois para o sudeste e para o sul do país, para utilizar em indústrias, termoelétricas e por aí vai. Dos grandes destaques que a gente tem de gás natural, eu colocaria para vocês aqui a Rússia, sendo mais ou menos 1/4 de toda a produção mundial, Irã e Catar. Percebam que são países que também têm petróleo. Toda vez que tem petróleo, tem gás natural. É que depende muito do processo de formação. Às vezes tem mais petróleo do que gás natural, e às vezes tem mais gás natural do que petróleo. Mas sempre um está associado ao outro, tá? Hoje, o principal problema, não problema, mas a principal consequência envolvendo o gás natural é com certeza as questões geopolíticas aí envolvidas. Por quê? A Rússia é a maior produção de gás natural. E a Rússia sustenta com seu gás natural o seu país e também a União Europeia. A União Europeia é sustentada pelos gasodutos e pelos oleodutos também, tá? Pelos dutos ali que transportam petróleo e gás para a Europa. Só que a Europa e a União Europeia, digamos assim, galera, não são grandes amigos, tá? Aliás, são bastante inimigos, geopoliticamente falando. Então isso faz com que a Rússia tenha a União Europeia nas mãos muitas vezes. Porque a União Europeia, certeza que você vai fazer com que a Ucrânia seja não mais minha área de influência? E se eu começar a cortar o fornecimento de gás para vocês? E se eu começar a cortar o fornecimento de petróleo? Percebe que a União Europeia depende muito do gás russo? Então isso vai gerando instabilidades geopolíticas. Historicamente, a Rússia sempre apela para o seu super trunfo ali, que é o gasoduto e o oleoduto. Só que a União Europeia não é besta também. Então o que a União Europeia está tentando fazer? Observar outras regiões que têm gás natural. E aí a gente pega Irã, Catar, outros países do Oriente Médio, Ásia Central, Turcomenistão, Tajiquistão, Quirguistão. Esses países da Ásia Central também têm bastante gás natural, só que para transportar esse gás tem que ter gasodutos. Esses gasodutos vão atravessar alguns países. A exemplo de Síria, a exemplo de Irã, a exemplo de Turquia. Vocês estão entendendo a geopolítica do gás natural? A Rússia tem que deixar esses países do seu lado para fazer com que a União Europeia não consiga construir gasodutos, pelo menos não assim economicamente viáveis, nesses países. Já a União Europeia tem que convencer Síria, do Bashar al-Assad, extremamente aliado da Rússia, para construir um gasoduto para levar o gás do Oriente Médio para a Europa, ou para levar o gás da Ásia Central para a Europa. Então, a geopolítica do gás natural e a disputa do Oriente Médio, que é um nó geográfico, uma área de influência, uma região de passagem de futuros gasodutos e oleodutos, é extremamente estratégico. Por isso que a gente vê ou os Estados Unidos interferindo, ou a Rússia interferindo, ou a França dando pitaco, o Reino Unido dando pitaco, porque depende, é questão energética. Não querendo assim maledizer os caras, mas eu não acho que China, Estados Unidos, Rússia estão preocupados muito com as guerras do Oriente Médio. Eles estão preocupados com a sua graninha e com as suas áreas de influência. Tudo bem, galera? Belezinha? Então, ó, tira um print aí. A biomassa é a quarta matriz energética mais importante. E quando eu falo para vocês biomassa pode ser uma infinidade de coisas, essa é a grande verdade, tá? Biomassa é qualquer matéria orgânica, ou seja, tem carbono na sua composição, não fóssil. Então, sei lá, carvão mineral é matéria orgânica? Sim, mas é fóssil, porque demorou milhões de anos ali pelo soterramento e tal. Não é isso.
Agora, se eu pego para vocês etanol, o etanol como que é feito? Você pega ali, deixa crescer a cana, você espreme a cana, sai o álcool, né? Sai ali, o álcool não, perdão. Sai o caldo da cana e você transforma aquilo em açúcar, em etanol e tal. Isso sim, por quê? Porque veio de uma matéria orgânica não fóssil, que você consegue produzir dentro da escala de tempo humana. Então, etanol é biomassa, bagaço da cana, tem muito usineiro, por exemplo, de cana, principalmente no Oeste Paulista, o que eles fazem? Eles pegam a cana, espremem, aí o líquido transforma em açúcar ou etanol, e você pega o bagaço da cana, queima aquele bagaço para aquecer um caldeirãozinho com água, esse caldeirãozinho com água libera vapor, esse vapor movimenta uma turbina e um transformador transforma essa energia, né, essa energia cinética da turbina sendo movimentada em energia elétrica. Então, o bagaço da cana é muito utilizado, etanol, lixo mesmo. Cara, olha que perfeito, solução para o lixo. A gente queima, elimina o espaço do lixo e ainda gera energia. Mais ou menos perfeito, tá? Já vamos ver por quê. E lenha. Galera, você pega uma madeira ali, ó, da floresta, lenhador, pega aquela lenha, taca no fogo. Isso aquilo vai gerar energia. Também é uma fonte de biomassa. A biomassa, ela, olha o probleminha dela aqui, por que que não pode, né? Ela gera gases de efeito estufa. Qualquer matéria orgânica que você queima, pode ser fóssil, pode ser não fóssil, ela vai liberar CO2, CO ou fuligem para a atmosfera. Só que ela contribui para o aquecimento global? Sim, só que ela é menos problemática que os combustíveis fósseis. Por quê? Por que é menos problemático você abastecer, para aquecimento global estou falando, tá? Você abastecer carro com etanol do que com petróleo. Porque gasolina, né, que vem do petróleo. Quando você abastece com gasolina, ou seja, o petróleo, você está tirando uma matéria orgânica que estava soterrada e está jogando mais carbono no sistema, na atmosfera. Ou seja, é um carbono novo, é um CO2 novo, que vai contribuir para a intensificação do efeito estufa. Quando eu falo para vocês de um etanol, de uma cana, aquela cana, para conseguir produzir o etanol, ela teve que crescer. Como que uma planta cresce? Com fotossíntese. Então, ela vai absorver carbono enquanto ela estiver crescendo, a partir da fotossíntese, e quando você queima aquele etanol, aquele bagaço da cana, você está devolvendo o carbono para a atmosfera. Então, o saldo ele fica meio que no 0 a 0, porque todo o carbono que a planta absorveu para conseguir crescer na fotossíntese, ela está liberando na queima. Quando eu falo do petróleo, não. É mais carbono que a gente está jogando no sistema. Mas assim, existem outros malefícios, né? Por exemplo, a cana-de-açúcar desgasta o solo, aumenta a concentração fundiária, tira áreas da agricultura familiar. Então, os problemas sociais e ambientais também, pesticidas, enfim, um monte de problema social e ambiental ligados à plantação de cana. Mas, para o aquecimento global, é menos problemático. E tem a vantagem de ser renovável. A gente está falando de um mundo hoje em que mais de 80% das fontes que a gente utiliza, mais de 85%, elas são não renováveis. Agora, a biomassa é renovável. A biomassa, ela foi uma das primeiras fontes a serem utilizadas. Imagina, galera, quem nunca, né? Quem nunca, assim, antigamente estou falando. Pegou a lenha, colocou a lenha ali no fogo para fazer um calorzinho, para gerar calor. Ou então para movimentar alguma máquina novinha que estava sendo criada. Ou então para aquecer a comida. Tudo isso é energia que está sendo gerado, tá? É uma matriz energética também, para a época. Então foi uma das primeiras fontes de energia a serem utilizadas. E como ela não dispõe de grande tecnologia em geral para ser utilizada, ela geralmente está associada a países pobres. Ou melhor, estava associada a países pobres. Países como, por exemplo, a Indonésia utiliza muito, o Brasil também, né, utiliza bastante. Por que estava associada a países pobres? Porque hoje a realidade é uma tentativa de mudança da característica, uma tentativa de mudança da dependência de fontes não renováveis para fontes mais renováveis, nem que seja biomassa. Então hoje, países desenvolvidos estão tentando fazer uma mudança, utilizando um biodiesel aqui, utilizando um etanolzinho ali, um bagaço da cana, com uma tentativa de parar de depender tanto assim do petróleo. Tanto que hoje, a liderança mundial é nós, Brasilzão. O Brasilzão, galera, porque é liderança em etanol, a gente utiliza muito etanol, que é uma biomassa, embora a gente também utilize carvão vegetal, biodiesel também. Estados Unidos, com 9%, eles também utilizam bastante etanol. A grande diferença é que o nosso etanol ele vem a partir da cana, enquanto o etanol norte-americano ele vem a partir do milho, tá? Eles fazem a partir do milho. E a Alemanha, representando a União Europeia, que também produz bastante etanol. Só que o etanol deles é ainda mais estranho. Eles fazem etanol a partir da beterraba. Meu Deus, professor. Pois é, galera, a partir da beterraba.
Se a gente fosse fazer uma escalinha do melhor para o pior, o da cana é o mais produtivo de todos, o norte-americano é o mais ou menos, meio termo, e o da beterraba é o que você tem que gastar mais beterraba para gerar a mesma quantidade de energia. Ou seja, a gente está na frente, a gente é liderança e dispõe de uma grande quantidade de cana para continuar a liderança por um bom tempo, tá? O Brasil é um país da biomassa, o Brasil é o país liderança mundial nessa questão energética. Beleza? Tira um print aqui, galera. A energia nuclear, ela vem aí com mais ou menos 5% da matriz energética mundial. É uma fonte bastante relevante, tá? A energia nuclear, ela desperta emoções. Por exemplo, eu vou colocar aqui pontos negativos. Sabe quando você fala, deixa eu ver, uma coisa que, sei lá, High School Musical. Se eu falar mal de High School Musical, certeza que vai ter um defensor que fala assim, como você falou isso? Eu não aceito que fale mal, essas coisas. Sabe, é mais ou menos assim. Tem tipo os torcedores da energia nuclear. Eu vou colocar pontos negativos. Isso não é ponto negativo, dá pra melhorar, não sei o quê. Tá? E da mesma maneira, tem gente que odeia a energia nuclear. Por quê? Porque ela é muito bom sobre um aspecto e péssimo sobre o aspecto. Então não tem como ser meio termo aqui, tá? A energia nuclear, ela é uma fonte não renovável, então depende de urânio ou outras fontes aí, que não se renovam, você não consegue produzir dentro da escala de tempo humano, né? Uma fonte nuclear. E ela é boa porque ela não contribui para o aquecimento global. Como que funciona? Através ali da radiação daqueles materiais, você consegue aquecer uma espécie de caldeira. Essa caldeira ela vai aquecer, vai liberar um vapor, esse vapor vai movimentar uma turbina e um transformador vai aproveitar essa energia cinética da movimentação da turbina para gerar energia elétrica. Ou seja, não contribui para o aquecimento global, o que vai liberar é vapor de água para a atmosfera. Dane-se, tá? Para você ter um custo de instalação, quais são as vantagens aqui, né? A vantagem, primeiro, é o alto rendimento. Você gasta pouquíssimo material, pouquíssimo combustível para gerar muita energia. Do ponto de vista do capitalismo, é uma das melhores fontes, sem sombra de dúvida. Tá? A energia nuclear ela é sensacional do ponto de vista econômico, porque você gasta pouco combustível para gerar muita energia. O custo de instalação ele não é tão alto, embora a manutenção seja relativamente significativa e a fiscalização também tem que ser grande, eu vou falar o porquê, mas acho que é meio óbvio, né? E outra coisa importante é que não depende de condições geográficas. Por exemplo, você pega ali a energia geotérmica, que se aproveita do calor interno da Terra para gerar energia. Depende de ter ali uma área de contato de placa, ou pelo menos uma falha tectônica. A energia hidrelétrica depende de um rio caudaloso com grande quantidade de água e que tenha grandes quedas d'água. Quando eu pego energia nuclear, não depende de nada. Você pode colocar energia nuclear do lado da sua casa. Por que não? É só trazer urânio. Tem que ter bastante água, né, para conseguir resfriar todo aquele sistema, mas você consegue colocar em lugares mais estratégicos. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem Angra 1 e Angra 2 em funcionamento e Angra 3, há tempo já, tá? Em construção. Ele está localizado em Volta Redonda. Por que em Volta Redonda? Em Angra, perdão, dos Reis. Por quê? Porque fica bem entre São Paulo e Rio de Janeiro, ou seja, bem próximo de dois grandes mercados consumidores. Então não vai perder tanta energia assim no deslocamento e está próximo do oceano, que tem uma grande quantidade de água para fazer ali um resfriamento das usinas, ok? Então assim, economicamente, sensacional. Só que, defensores, não fiquem com raiva de mim, tem dois probleminhas. Primeiro, o lixo nuclear. O que é esse lixo nuclear, professor? O material é radioativo e ele vai perdendo a sua radioatividade. Chega a determinado momento que ele continua radioativo, mas não o suficiente para a gente conseguir utilizar ele numa usina. O que a gente faz? Professor, joga no rio. Não bom, galera, jogar no rio, tá? Não é legal você utilizar materiais radioativos em ecossistemas tão abertos. Em geral, o que é feito hoje é você coloca numa comporta de chumbo e enterra. Você compra lugares para enterrar lixo atômico. Ou então, sabe aquelas ilhas, Melanésia, Polinésia, tudo ali da Oceania? São todos depósitos de lixo atômico. Tiveram testes nucleares que ali aconteceram, enfim, uma radioatividade sem precedentes naquela região, tá? É muito caro. E, convenhamos, galera, a fiscalização tem que ser extremamente eficiente. Eu não confio em muitos países utilizando e dando destino para o seu lixo nuclear. As consequências podem ser gravíssimas se você deixar material radioativo disposto assim na natureza. Fora, esse aqui é o que desperta raiva, o risco de acidentes. Não tem risco de acidente. É uma das mais seguras do mundo, porque não sei o que lá. Galera, de verdade, Chernobyl, Fukushima, é o Japão que a gente está falando, não é um ex-país socialista, tá? Que eu sei que tem muita gente recente. É o Japão que a gente está falando, que teve uma tragédia ali nos anos 2010, tá?
Então existe sim o risco de acidente. E se acontece um acidente, sei lá, numa termoelétrica, claro que vai ser prejudicial, pode ser uma explosão, etc. Mas é muito mais trágico um acidente, sei lá, com uma usina nuclear, galera, deixa tudo radioativo, é um grande problema. Caso ocorra algum tipo de acidente. E mesmo que a fiscalização seja extremamente eficiente, quem controla isso, em geral, são seres humanos. Ou quem programa os robôs são seres humanos, que são sujeitos à falha. Então tem que ter assim, uma fiscalização muito, muito cautelosa, muito eficiente, que eu particularmente não confio muito, tá? Por isso que eu tenho a parte positiva economicamente, mas a parte ambiental e a parte de segurança é um pouco problemática. As grandes lideranças, Estados Unidos, França. Estados Unidos aqui é o que mais utiliza do ponto de vista absoluto, mas do ponto de vista relativo, a França com toda certeza é o mais importante. Mais de 60% da matriz energética francesa vem de urânio, vem de energia nuclear. Os Estados Unidos é o que mais utiliza porque a economia deles e o consumo de energia é gigantesco, então eles são os que mais utilizam tudo praticamente. Mas a França percentualmente é mais importante. O Japão também era um grande destaque. Desde quando ocorreu Fukushima, o premier japonês, o Shinzo Abe, ele prometeu que ele ia reduzir proporcionalmente ali a utilização e várias usinas já estão sendo fechadas. O povo japonês criou uma grande resistência à energia nuclear justamente por conta do trauma, por conta do acidente. A União Europeia inicialmente também tinha se mostrado um pouco reticente, a França, a Alemanha, que também utiliza, se mostraram um pouco reticentes, mas enfim, já passou um pouco o susto e a energia nuclear, por economicamente ser bastante viável, gerar bastante energia e o mundo em crise economicamente, geralmente a gente passa por cima disso e passa a utilizar novamente. Tá bom? Então, ó, tira um print aqui. A energia hidráulica, também conhecida como hidroelétrica ou hidrelétrica, corresponde a 2,5% da matriz energética mundial. É um valor assim, mais ou menos, né? Porque a hidrelétrica tem muitas limitações, que a gente vai ver aqui já, tá? A hidrelétrica é uma fonte renovável, claro, a água está sempre se renovando pelo próprio ciclo da água, e ela não libera gases de efeito estufa, se bem construída. O Brasilzão, como sempre, exemplo negativo, que a gente vai dar aqui na aula, construiu, por exemplo, a usina de Balbina. A usina de Balbina, que fica na bacia amazônica, ela foi construída, ela foi pensada, só que o lago artificial, a barragem, o reservatório que foi gerado, saiu tanto da proporção que foi calculado pelos engenheiros, que alagou uma área gigantesca de vegetação. Aquela vegetação alagada morreu, começou a entrar em estado de putrefação, eutrofização da água e liberação de metano para a atmosfera, que é ainda pior do que o CO2. Ou seja, é uma hidrelétrica que gerou um lago artificial gigantesco, impactos ambientais péssimos e ainda contribui para o aquecimento global liberando metano. Então, ó, se bem construído, se bem planejado, ela é uma energia que não libera gases de efeito estufa, tá? As lideranças mundiais, Estados Unidos, Canadá e Brasilzão, é nós, somos os países que mais utilizamos hidrelétricas no mundo. E as vantagens. A principal vantagem, claro, é o combustível, que é muito barato. Como assim o combustível? Água, né? Como que funciona uma hidrelétrica? Você tem ali um rio, em geral, que tem grandes quedas d'água, se bem que hoje tem um novo tipo de usina, chamado de usina fio d'água, que não depende tanto assim das quedas d'água, mas sim da caudalosidade dos rios, da quantidade de água. Mas enfim, você tem os rios ali, a própria movimentação da água, ela vai girando uma turbina, aquela turbina girando é energia cinética, que o transformador transforma em energia elétrica, tá? Então você depende muito, o combustível é muito barato, é água, é a passagem da água, preferencialmente se for um rio de planalto, com grande declividade e grande velocidade. E, se bem construído, sem poluentes. Porém, por que não é muito utilizado então, se tem esses fatores aqui? Primeiro, nem coloquei aqui, mas é muito caro para você construir uma hidrelétrica. Imagina, construir uma Itaipu, construir uma Belo Monte, Jirau, Santo Antônio, Tucuruí. São, assim, investimentos que demandam um investimento muito alto. É muito caro instalar uma hidrelétrica, embora depois já esteja instalado, o custo de manutenção é mais baixinho, mas para instalar é muito caro. Gera um lago artificial, e esse lago artificial, o mínimo que ele vai gerar é um desmatamento e o deslocamento de populações ribeirinhas. Porque como que funciona? Você tem um riozinho aqui, tá, beleza. Imagina com a visão aérea, Zé1, esquemático. Você coloca uma barragem no seu rio. Essa barragem, vou imaginar que o rio está vindo nesse sentido aqui, tá? Essa barragem vai começar a armazenar água. Vai armazenar água e vai formar um lago artificial antes da barragem, a montante da barragem. Se eu tinha a população que vivia na beira do rio, desloca. Se fosse comunidade indígena, população que depende de pesca, sai daí.
Se eu tivesse vegetação, desmata a vegetação em volta, para não acontecer o que aconteceu, por exemplo, em Balbina, que você alagou a vegetação. Então, o lago artificial, ele gera grandes problemas, pelo menos desmatamento e deslocamento de população ribeirinha. Só que um outro problema, mais com viés econômico, é que depende muito das condições naturais para o funcionamento. Tanto para instalar, não é qualquer país que tem rio, e rio com declividade, rio caudaloso, com grande quantidade de água e perene, o rio tem que ser perene, ou seja, o ano inteiro ele tem que existir, não pode ser um rio intermitente, um rio sazonal, que só existe no período de cheia. Você imaginou? Só funciona um determinado período, tá? Não pode fazer isso. Então depende muito, né, para a instalação, de ter ali a quantidade de água e o próprio funcionamento. Você pega, por exemplo, o Brasil já sofreu muito com isso antes dos anos 2000. Antes dos anos 2000, a nossa matriz energética era quase que 80% de hidrelétrica. E aí o governo, quando teve períodos de seca, não choveu tanto, a hidrelétrica, o reservatório não armazenou água, e aí? Acabou, não funciona mais, percebe? Hoje, a gente está tentando amenizar o problema com outras fontes, energia eólica, termoelétrica, principalmente termoelétrica. Mas a nossa dependência de matriz de energia elétrica ainda é muito alta. E isso faz com que a gente seja muito suscetível às condições naturais. Então a gente tem que torcer para chover e para o rio estar cheio, o reservatório está cheio. Senão ferra, a gente não tem energia elétrica no nosso país, não tem produção de energia, tá? Então tem vantagens e as desvantagens. Belezinha? Tira um print aí, ó. Se a gente somar todas as outras fontes de energia, elas correspondem a 1%, 1,5% da matriz energética, ou seja, muito pouco, tá? Então vou citar para vocês as outras fontes de energia que existem, não todas, claro, porque existem muitas formas, mas as principais outras fontes de energia e quais são as características dos principais produtores. Se a gente pegar a energia solar, essa energia aqui merece um grande destaque, tá? Porque essa aqui, pode colocar ali na sua provinha, by Ricardo, tá? Tô brincando, não coloca não, tá? Que eu não sou uma referência. Enfim, tá? Energia solar é o futuro. Galera, o futuro, bem possivelmente, da energia mundial. Por quê? A energia solar, ela pega o calor, a luz do sol e transforma isso em energia. O sol é uma fonte renovável, galera, convenhamos, você não tem que pagar, né? Enfim, tem alguns países que cobram taxa pelo sol, mas não é isso que eu tô falando. Então é uma fonte incessante de energia e que você consegue estar sempre produzindo. Aliás, existem casas, inclusive no Brasil, não é tão comum, mas inclusive no Brasil, que elas geram a sua própria energia e muitas vezes vendem a própria energia, porque não usa tudo, para o município, tá? Então ganham dinheiro com a utilização de painéis solares. Então é uma energia muito boa, só que tem alguns problemas, principalmente o preço, ainda é muito caro para você instalar esses painéis solares. Geralmente os países mais ricos e que pensam muito mais nessa questão energética, porque é uma fonte não poluente, é uma fonte renovável, ótima, eles fazem algum tipo de incentivo. Então eles incentivam o cara a trocar, sei lá, a energia que ele tem, que vem da rua, do estado, por painéis solares. E aí ele dá algum tipo de incentivos fiscais, etc. O Brasil está começando, está engatinhando nessa questão. Então hoje zerou o imposto para algum tipo de equipamentos solares que vão ser importados, para ver se começa a mudança. Mas o incentivo no Brasil ainda é muito pequeno, porque é muito caro esse tipo de equipamento. China, Japão e Alemanha são as grandes referências. O xisto também é bem interessante, tá? O que é o xisto? O xisto é um combustível fóssil, então ele também tem todos os problemas. É não renovável, libera poluição, etc. O xisto é como se fosse uma rocha. Quando você esquenta essa rocha, esse xisto, ele libera um gás que se assemelha muito a um gás natural e um líquido que se assemelha bastante ao petróleo. Então dá para utilizar como fonte de combustível. Geralmente ele é utilizado como fator limitante do preço do petróleo. Por quê? Porque é caro ainda, tá? A tecnologia não é simples para você explorar o xisto. Então países como Estados Unidos, que tem muito xisto, eles poderiam usar e não depender tanto do petróleo. Só que, vamos falar, para você utilizar o xisto, tem que estar valendo pelo menos, o petróleo tem que estar acima de $50 o barril. $50 o barril, vale mais a pena usar o xisto. Hoje, com o barril de petróleo, geralmente é comercializado a um preço menor do que esses $50, que valeria a pena usar o xisto, os Estados Unidos, mesmo tendo muito no seu território, continuam utilizando o petróleo. Talvez, com as novas tecnologias avançando, barateando o custo do xisto, os Estados Unidos parem de depender tanto assim do petróleo e comecem a utilizar uma fonte que tem muito no seu país. Tem muito nos Estados Unidos, tem muito no Canadá. Brasilzão também tem bastante. Estônia e China são outras referências, tá? Energia eólica. Energia eólica, sensacional, né? Você coloca aquela pazona ali para movimentar uma hélice,
O vento batendo na hélice gera energia cinética através de um transformador e energia elétrica. A energia eólica, ela é renovável, o vento, e é uma energia limpa, embora existam alguns impactos, morte de animais, alteração das ondas ali que também prejudica o sonar de alguns animais, mas, de maneira geral, ele é bastante benéfico. Só que a energia eólica dificilmente vai sustentar um país, porque depende muito de condições naturais favoráveis. Tem que ser uma região que bate muito vento, que movimenta muito aquelas turbinas, além do custo de manutenção não ser tão barato assim. Ter a ideia que o Brasil, por exemplo, vai se sustentar com energia eólica, furada, hein? O Brasil tem alguns lugares que são favoráveis. O litoral brasileiro do Nordeste, por exemplo, convergência dos ventos alísios, um pouquinho no sul, mas é exceção. O Brasil nunca vai ser sustentado por energia eólica, não existe isso. O destaque, China, Estados Unidos e Alemanha. Energia maremotriz, que é uma energia que vem crescendo também, você se aproveita, percebe que para gerar energia é sempre a mesma coisa. Algum fator natural, ou uma queima de alguma coisa, tem que movimentar uma turbina. Aí a movimentação, um transformador transforma em energia elétrica e gera energia, né? A maré motriz, você se aproveita do movimento das marés. Então a maré alta armazena água, quando é o período de maré baixa, você libera a água que absorveu e vai girando uma turbina. O giro dessa turbina gera energia cinética, um transformador transforma em energia elétrica. A energia maremotriz já é bastante utilizada no Japão, a França foi a primeira usina maremotriz do mundo e Coreia do Sul. E por fim, a energia geotérmica. Essa aqui é bem interessante também, tá? A energia geotérmica, você se aproveita, mesmo esquema, né? Caldeirãozinho com água, esquenta aquela água, transforma em vapor, o vapor movimenta uma turbina que gera energia elétrica. Para você aquecer esse caldeirãozinho com água e transformar em vapor, você utiliza o próprio calor interno da Terra, o calor do magma. Nossa, professor, ótimo! Você não gasta combustível, o calor interno do magma nunca, na escala de tempo humana, vai acabar e vai gerando energia. É ótimo! Não libera poluição para a atmosfera, beleza. Só tem um pequeno problema. Depende muito das condições naturais, favoráveis. Tem que estar numa região de falha tectônica ou uma região preferencialmente de encontro de placas tectônicas, onde o calor interno da Terra se faça bastante presente. Os grandes destaques, Estados Unidos, a costa oeste, onde você vai ter efetivamente mais esse calor interno aprontando, né? As Filipinas, que está numa região bastante instável também, e a Indonésia. A Islândia é um grande destaque também da energia geotérmica, ou seja, utilização do calor interno para gerar energia. Tudo bem, galera? Deu para entender? Belezinha? Tira um print aí. Espero que vocês tenham curtido a aula. Até a próxima, galera. Beijos, abraços e tchau. Até mais.